Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live do musical A Bela e a Fera, né, que teve a sua montagem no Brasil em 2002 e em 2009. Esse é o quarto musical do nosso quadro Vamos Falar sobre Musicais. Já fizemos sobre Aí Vem um Dilúvio, Chorus Line, Evita e agora A Bela e a Fera. A Bela e a Fera, né, foi um musical que a Kiara já acabou de entrar, então vamos chamá-la e aí depois a gente passa algumas maiores informações sobre o espetáculo. Só um minutinho, chama aqui. Onde que eu ponho? Aqui, pronto. Olá! Oh, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Tá aqui Ai, na correria, porque agora eu tenho uma belinha também, né? então, Quem não não tem sabe. nem como. Agora tem que ter um horário, né, com base nela, né? No que ela pediu, Exatamente. a mãe e o pai tem que atender. Para o pessoal que não sabe, Kiara e Lázaro, né, tiveram aluna que fez 8 meses agora, não foi? 10. 10 meses, ou seja, 10, tá ficando de pé, tá ficando de pé, tá quase andando. A gente tá louco atrás dela. 2 meses para fazer o primeiro aninho de aniversário, né? Nossa, nem E fala. a Bela, a Ariel e a bailarina e tudo mais dessa família linda que vocês são. Obrigada. Você tá bem? Eu tô bem, Saudades? graças a Deus. Nossa senhora, nem fale, né? Saudades Nem já falo, seis nem falo. meses. O bom é que você, pelo menos, né? Você e o Lázaro com a aluna, né? Então não fica assim tão ruim ficar em casa, né? Porque pode ficar mais tempo com ela, né? A gente, por um lado, é privilegiado, né? Porque quais são os pais que trabalham, né? E que têm a oportunidade de ficar tanto tempo no primeiro ano de vida com o filho. Isso é uma coisa que a pandemia está nos dando. Proporcionando. Mas é óbvio que se a gente pudesse escolher, a gente preferia estar loucamente trabalhando. Mas, enfim, se Deus quiser, vai passar em breve. Ah, e outra coisa, também dá para pôr, né? Ter aquele respiro que a gente tanto, às vezes, tanto precisa, né? Nessa corrida louca, né? Do dia a dia. Aí você Aham. conseguir ter esses meses, esses dias, né? Você em casa, você colocando tudo em ordem, você podendo ter aquele tempo para você, até mesmo para ver sua carreira e também para ver sua vida pessoal. Então, às vezes também é bom, né? Não foi de Temos que todo sempre mal, ver o lado positivo de tudo, né? com certeza. Ai, cara, aqui, ó. Ah, tá. Fly, eu já faço essa pergunta para você. Então vamos começar por essa. Vocês acham que a procura pelo teatro musical vai ser mais frenética no fim da pandemia? Ainda mais que Eu você e acho. o Lázaro, no Alto Mar Produções, estavam já fazendo a produção do A Casa das Sete Mulheres, né? O musical. Eu Entre a acho, escola. eu acho que vai ser uma corrida louca. Eu acho, se Deus quiser. Olha, dá para botar filtros para tudo. Deixa eu ver, Não, tá gostei. com a estrela. Gostei, vou ficar com esse aqui. Tá ótimo. Eu acho que sim, eu acho que nem assim como nós estamos saudosos do público, o público também está saudoso da gente, né? Então eu acho que vai ser um corre-corre. Eu acho que é que nem a praia no feriadão, entendeu? Com Para certeza. quem é fã de teatro musical e que está acostumado a frequentar, eu acho que vai ser uma corrida louca. O Estevão está dizendo que está até com saudades das audições, né? Mas credo! A audição faz parte, Isso, mas tá com saudade, não. isso a gente vai falar também. Tem até sobre uma peça, né, de teatro normal, de não musical, mas também sobre o musical sobre a Bela e a Fera que a gente vai falar. Mas eu não Tá. sei, né? Eu vejo que essa pós-pandemia pode ser que dê uma oportunidade para começar assim pequeno, né? Musicais pequenos de uma, duas pessoas. Você voltar com o seu show. Deixa eu ver, tá aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre silhuetas. Eu Silhueta. guardei
Eu guardei um certo resumo, ganho um Você foi uma certo... das pessoas escolhidas. Eu fui, e tô te chamando. Você tá tornando de Santos, você tá aqui. Né, mas eu acho que, não sei, né? Pode ser que seja até essa oportunidade, né? Porque eu Eu acho imagino. que por conta da Ordem, né, Mundial da Saúde, então provavelmente a ideia vai ser começar pequeno, até para ter uma proteção maior, né? Isso se for pré-vacina, né? Sim, lógico. Mas na era da pós-vacina, eu acho que vai ser um Deus nos acuda. Maravilhoso. Sim, aí vai estar todo mundo mais seguro, né? Mas o problema é que, digamos assim, quem vai estar na plateia vai estar de máscara. Vocês não vão estar de máscara, né? Vocês, Aham. os técnicos, pode ser que estejam, mas tem um contato presencial, físico, muito mais próximo do que a gente, né? Então, Então, vocês têm que se é preocupar isso que muito pega mais mais com o pra conosco, gente, né? 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 É. Ah, Uhum. ó, aí tem o Fly pergunta: os grandes espetáculos pausados devem retomar suas apresentações ou serão interrompidos? Está tudo muito incerto, né? As coisas que eu estou ouvindo enquanto produtora de outros produtores é que as coisas vão meio que retomar onde parou. Mas esperando ter a vacina ou abrindo com a capacidade que der para abrir? Eu acho que Tipo, as uns pessoas estão 30%, começando 40%. a se reestruturar, imaginando que talvez já tenha saído a vacina, entendeu? Porque precisa as pessoas precisam armar as coisas, programar as coisas, né? Não dá para dizer, vamos reestrear semana que vem. Então, né, tem coisa que já está começando a se conversar e a se programar para primeiro semestre do ano que vem. E eu acho que vai estrear, dependendo de em que pé que está a vacina e etc., quanto da população está sobrevivendo diariamente, enfim, dados assim, eu acho que vai abrir de maneira diferente, mas ao que eu estou entendendo, vai acontecer. Talvez Tá. não com tanta porcentagem da casa, talvez cortem algumas cenas, talvez, não sei, sabe? Talvez façam um teste de coronavírus todo dia na chegada com o elenco inteiro. Não sei. Eu acho que o nível de cuidado vai ser diferente, mas eu acho que a retomada vai acontecer. Precisamos, né? Mas o teatro já sofreu, já ultrapassou tantas pandemias, tantas doenças e continua, A né? gente é Vocês resiliente, né? recomeça devagarzinho, mas pega a força de novo até vir uma outra situação como essa, né? Eu sempre penso que situações assim separa o joio do trigo. Quem não tem que estar fazendo isso vai buscar outra coisa, e quem tem que estar fazendo vai ser resiliente e vai continuar, entendeu? Com certeza. Então, tem esse lado positivo também, sabe? Kiara, eu fiz uma pesquisa breve, né, sobre a peça Bela e a Fera, né, que eu fiz até uma matéria escrita. É difícil, né, você encontrar material, porque a gente sabe que a nossa história da nossa cultura não é preservada, né, então foi uma dificuldade, ou seja, está sendo uma dificuldade fazer com todos esses musicais desde 1981, que eu peguei o Aí Vem o Dilúvio, né? E chegando agora na Bela e a Fera, que foi o meu primeiro musical da Disney, o primeiro musical das princesas, e começa com a Bela e a Fera. Mas só que para o povo que não conhece você direito, você não começou nesses grandes musicais, né? Você começou estudando lá nos Estados Unidos, vindo para o Brasil fazendo algumas peças e voltando para lá para estudar. Fala só um pouquinho desse período da sua juventude, da sua adolescência, como foi? Bom, com 11 anos eu descobri o teatro musical através do Fantasma da Ópera, que minha mãe me levou para assistir nos Estados Unidos, né, Los Angeles, onde eu fui criada. Foi lá que foi meu grande despertar, né, para esse mundo dos musicais. Com o tempo eu fui descobrindo outros musicais que me apaixonei também, Os Miseráveis, Miss Saigon, enfim, os classicões daquela era, né, daquela época. Eu comecei a fazer aula de canto, porque um dia eu comecei a cantá-la junto com a Christine, fazendo os agudos do CD. Aí minha mãe e minha avó perguntaram se eu gostaria de fazer aula de canto, porque eu já era do coral da escola. Enfim, foram sempre coisas artísticas que eu sempre achei legais, mas nunca, sabe?
Aí fui fazer aula de canto, numa de preservar minha voz, seja lá o que eu tinha de voz, né? E fui fazendo aula de canto, fui me apaixonando cada vez mais, participei do show de talentos de fim de ano da minha escola lá, tinha 13 anos. E vim para o Brasil de férias, foi quando eu fui assistir um musical que estava super, tipo, adolescentes, assim, enlouquecidos no Rio de Janeiro, que uma amiga minha me levou. Acabei conhecendo o pessoal do elenco, acabei conhecendo meu primeiro namoradinho, eu tinha quase 15 anos, assim. Uma das meninas do elenco estava saindo, eu fiz teste, passei. Tipo O nome assim, do sabe musical quando... era Banana Split, né? Banana Split. Tipo, quando a coisa tem que acontecer, ela... Fui procurar também, não encontrei nada. Eu, É, pelo menos, não encontrei nada, senão eu ia estar mostrando aqui alguma foto, mas... acho difícil encontrar. Se tem alguma coisa, eu é que tenho guardado, porque eu gosto de guardar esses livros de, né, Sim, com memorabilia, assim. certeza. E naquela época minha mãe já ia e já gravava e já filmava, então eu tenho coisas do Arco da Velha naquelas fitinhas Super 8, enfim. Sim. Aí eu fiz esse musical que a gente nem cantava, a gente só dublava. Era tipo as músicas originais, num teatro pequenininho no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. Eu nem conhecia São Paulo. Aí eu fiz, tomei gosto, achei, nossa, que gostoso estar em cena, fazer e tal. Aí fiz um outro espetáculo, tipo uma participação, o espetáculo ficou, sei lá, um mês em cartaz. Aí fiz um terceiro espetáculo que era muito ruim, que não tem nem no meu currículo, tá essa. Porque naquela época, para você conseguir o DRT, para você se Ah, profissionalizar, você precisava de 3 espetáculos para poder tirar o seu DRT definitivo. E se não aí, fizesse uma escola, eu não né? lembro como é que era isso na Ainda época. não tinha, não? Tá, tudo bem. Isso foi em 90 e pouco. Sim. Ah, Aí eu fiz lá o terceiro espetáculo, que não, de Oswaldo Montenegro, musical de tá. Oswaldo Montenegro, que vai se manter sem nome. Eu fiz lá um mês desse espetáculo, consegui o DRT. Já estava estudando canto com a Vera Maria do Canto Melo, né? Porque eu estava no Rio, procurei quem que é, tipo assim, a professora super bacanona. E encontrei a Vera, que é maravilhosa. Foi nessa época que eu conheci a Alessandra Maestrini, que era aluna dela também, Cidália Castro, Alessandra Vernet, enfim, uma galera que, tipo, depois também entrou, né, para o mundo dos musicais. E aí, depois disso, eu fiz um teste para o espetáculo chamado Doidas Filias, que quem fazia a personagem principal era a sobrinha da Cláudia Raia, a Cananda. Ela tinha 9 anos. Era um musical juvenil da Coca-Cola, canções de Tim Rescala, enfim. Foi no Teatro Ipanema. Eu fazia ensemble, tinha um número lá, onde eu fazia uma mulata. Olha como os tempos eram outros. Eu fazia uma mulata numa cena que eu usava, tipo, o cabelo cacheado, uma Ah, peruca assim, e sambava. E falava que eu era uma mulata. Cata. Mas como era também um espetáculo que era da época de revista, do teatro de revista, meio que ok, né? era permitido. Aí, depois disso, abriu um teste muito bacana, mas só para pessoas escolhidas para o teste, não era uma coisa aberta, tá? E foram atrás da Vera Maria do Canto Mela para ela indicar alunas para um espetáculo chamado Os Fantásticos, que é um musical off-Broadway, The Fantastics, que ficou nos mais de 40 anos em cartaz em Nova York. E o Cláudio e o Charles, o Cláudio Botelho e o Charles Miller tinham comprado os direitos para fazer aqui. Eles ainda não tinham a Miller e Botelho, né? Eles já estavam fazendo alguns espetáculos com a Cláudia Neto e tal. E se arriscaram nesse espetáculo, onde quem dirigia, na verdade, era o Elias Andreato. O Charles era cenógrafo e figurinista. O Cláudio era o versionista, o diretor musical e também ia fazer o personagem do menino. E eu fui lá fazer o teste com a menina. E dentre todas as pessoas, inclusive esse pessoal que eu falei, da Vera e tal, eu passei. A personagem tinha 16 anos e eu estava com 17, quase 18 na época do teste. Passei, fizemos no Teatro de Arena, em Copacabana, que agora nem existe mais. Era um teatro icônico, do lado do Teresa Raquel. E na época ele ainda existia em formato de arena, né? E foi lindo o espetáculo. Foi
foi acho que minha primeira grande virada, assim, nessa carreira e que me fez cada vez aspirar coisas maiores, sabe? Uhum. E esse espetáculo foi muito marcante para mim. Depois dele, o Charles escreveu As Malvadas, que aí sim foi o primeiro espetáculo Miller e Botelho, e que ele escreveu os personagens para cada atriz. Então, era eu, a Alessandra Maestrini, a Agora, Gotcha, a Ada Chazeliov e a Ivana Domenico. E foi muito legal, a gente ganhou prêmios, foi um espetáculo super bacana, que eu ouvi dizer até que eles pensam em transformar em filme hoje em dia, ser muito legal, porque ele é muito camp, kit, assim, o espetáculo. E depois das Malvadas, eu voltei para os Estados Unidos, onde os meus pais moram, né? uhum. E porque eu queria fazer faculdade de teatro musical. Aí eu fui e fiz, não consegui completar, porque o espetáculo do Cole Porter, Ele Nunca Disse Que Me Amava, do Charles e do Cláudio também, que estava um sucesso aqui no Brasil, foi fazer uma temporada em Portugal, e a Alessandra Vernet não ia poder fazer toda a temporada, e me chamaram para entrar no lugar dela. Aí eu tranquei minha faculdade, fui para lá fazer, no meio lá da história, eu assumi o papel da Vernet, aí depois a Ivana Domenico acabou saindo também do espetáculo, aí eu fiz o papel da Vernet, pulei pro da Ivana. A Cris Fraga, que era atriz e estava na produção, assumiu o papel da Vernet e a gente dividiu as canções da Vernet entre as meninas. Olha, foi um corre, né? Mas a gente conseguiu fazer dar certo, a gente fez acho que 3 meses de temporada no Casino do Estoril, lá em Portugal. Foi lindo. A gente fazia espetáculo de quinta a domingo, nos outros dias a gente viajava, ia para Espanha, ia não sei onde, enfim. Foi uma experiência muito legal e morar, né, em Portugal, que é tão lindo, né, por um tempo e ganhando em dólar. E uma coisa muito engraçada é que a gente trabalhava no cassino, a gente ganhava em dólar, um salário na época tipo muito legal. E a gente ganhava em maços de dinheiro, às vezes em notas de tipo US$ 5. Era muito engraçado. A gente estava achando massa, a gente estava nem aí. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Faça. Aproveitar essa, né, a sua saída lá da faculdade, do curso lá de teatro musical nos Estados Unidos, para você ir para Portugal. Você e o Lázaro, né, vocês têm o Broadway Center, que é a escola de teatro musical de vocês agora aqui no Brasil. Uhum. O que você fala isso daí? Porque nesse seu tempo, se você estivesse aqui no Brasil, né, com base nas outras entrevistas que eu fiz, né, com os seus colegas dos outros musicais anteriores, Uhum. você não teria tanta escola, você não teria tanta oportunidade de se formar completamente. O que Com você fala para certeza. essas pessoas que estão começando agora, né, da importância de fazer uma escola, da importância de fazer um estudo completo, não Nossa, simplesmente pegar coisas a aleatórias também? sorte, a sorte que eles têm que agora, né? Tem escolas muito específicas disso aqui, porque na minha época, quando eu estava fazendo Malvados, essas coisas, eu fazia tipo um curso do Sérgio Brito aqui na Cal, um curso de não sei quem ali, um caça-níquel de não sei quem lá, entendeu? E nada era focado no teatro musical. Por isso que eu, né, fazia aula de canto com a Sim. Vera, porque uma aula de canto é sempre uma técnica que você precisa desenvolver de qualquer maneira. Mas o teatro musical, que é a junção das três artes, né? E também o foco na dança, o foco na interpretação. Porque tem muita gente que acha que para fazer musical é só cantar. E não é, né? Sempre vai ficar capengando ali na interpretação, você não vai saber contar a história direito, ou você não vai saber se mexer direito. Então, a sorte das pessoas hoje em dia que tem coisas, tem cursos focados em teatro musical, elas não sabem a sorte que elas têm. Isso que nos Estados Unidos, eu pulei muita coisa, tá? Na época que eu fiquei lá Ah, fazendo sim. faculdade, eu fiz muito curso avulso. Eu fiz muito teste, eu consegui uma agente, eu participei do primeiro workshop do Spring Awakening, do Despertar da Primavera lá, que foi assim, surreal. Eu conheci Duncan Chic de tipo bermuda e chinelo e violão, não sabia nem quem era, sabe? Tipo, no último dia a gente foi pra piscina e brincou de briga do galo e eu tava no pescoço dele, eu não tô sabendo quem é o cara, que o cara é famoso, que ele é isso, que ele é lá. Então, isso foi eu tinha 19 anos. Muito musical que eu fiz teste, cheguei até a final, mas eu com 19 tinha cara de 13 e a maioria dos elencos lá tinha um cara de 35 fazendo personagem de adolescente e eu não podia pegar porque eu parecia muito mais nova com o resto do elenco, enfim.
muitos capítulos que eu não tô contando, porque senão ia ser Uau. 3 lives A diretas, gente vai né? ficar 3 horas no mínimo. É, então, aí depois do Cole Porter, né, aquela história lá em Portugal, retomando, eles me convidaram para continuar na personagem numa nova temporada no Rio, no Teatro Leblon. Aí eu voltei para o Brasil, fiz essa temporada. Na mesma época que essa temporada estava rolando, já estava rolando Les Misérables aqui no Teatro Abril, que foi o primeiro, né, musical, vamos dizer, franqueado, né, Sim. aqui no Brasil, porque antes tinha tido Rent, aí veio o Dilúvio, mais autêntico, assim, ipsis literis, o que a gente via lá fora. O Lemis foi o primeiro grande, e eu tenho até pena que ele tenha sido o primeiro, e acho que ele não foi marketeado da maneira correta. Então acho que foi um grande desperdício, porque ele podia ter alcançado uma plateia tão maior. E esse é o meu espetáculo favorito. A primeira montagem original de Lemis, para mim, é Porque o concurso. deixa eu só fazer uma citação, que é do Jorge, né, do Jorge Tacla, que era diretor da divisão de teatro da CI, que é a atual T4F. Na época ele falou, né, o público brasileiro adora musicais, mas não como ópera. A gente gosta, mas só começa a entender depois de umas 2 ou 3, né, apresentações. O paulista tem uma sede por teatro muito grande. Teremos cada vez mais teatros porque temos mercado para isso. Isso daí foi quando ele falou quando vocês iriam estrear A Bela e a Fera, né? Ou seja, foi tudo que você falou e que, né, combina com o que Aham. aconteceu, né, no depois, né? E eu imagino que se a Bela e a Fera tivesse sido o primeiro, teria sido. Porque a Bela e a Fera é um espetáculo com muito chamariz. Você tem a Sim. Disney, você tem o fator que é família, criança. Então, ele abrange, né, uma gama muito maior de pessoas, né? Então, Uhum. eu acho que muita plateia foi criada na Bela Fera. Eu acho que a Bela Fera tem esse poder, esse chamariz, que o Lemis já precisa de uma plateia mais escolada, né, para aprender a apreciar, né? O Lemis é uma facada nas costas, né? Lógico. Todo mundo morre. Para quem não sabe, todo mundo morre. Então, é um grande de um dramalhão de Vitor Hugo, entendeu? É uma das grandes peças de literatura mundial, mas é um grande dramalhão, muito bem musicado, só que é um espetáculo que é todo cantado. Ele é mais difícil para o leigo do teatro musical do que a Bela Fera. A Bela Fera é mais palatável para a pessoa que nunca teve a experiência do teatro musical, né? Porque só Então, reforçando, desculpa, só reforçando o que você falou, né? A gente tinha tido só 2 musicais que não eram nem musicais para a família, eram mais musicais adultos, ainda mais o Rent, né? Que se falava sobre a AIDS, né? O vírus do HIV. Então, né? Não era uma família. Aí você já começa com o teatro, com essa tradição no Teatro Abril, Teatro Renault, com o Les Miserables. Não é todo mundo que estava mesmo preparado para ficar quase 3 horas ouvindo só cantado, 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 né? Tanto que A Bela e a Fera, pelo que eu pesquisei, era para ser a peça que iria abrir o Teatro Renault, né, em 2000. Só que por não ter ainda eles achavam, né, que o público ainda não estava preparado, então abriram com Lemis e depois veio com vocês. Já que a gente entrou na Bela e a Fera, como é que você recebeu como é que foi a sua audição? Como é que foi esse processo? ah, bom, quando estava rolando Les Miserables, eu que, né, muito amiga já da Maestrine, né, eu vim assistir algumas vezes aqui em São Paulo. Assim como eu vim vê-la no Rent, no Ali Vem o Dilúvio, eu também vim vê-la no Lemis mais de uma vez. E ela me apresentou para todo mundo do elenco, todo mundo da produção e tal, e me apresentou ao Marconi Araújo, que era o diretor musical naquela época, né? E todos eles estavam morando num flat, né? O pessoal que não era daqui, então a galera de Brasília, do Rio, enfim, estavam morando num flat chamado Passalacqua, que era Ah, sim. lá na Rua João Barbosa. passou lá. É, e era tava tipo tomado deles, o flat tava só eles, assim. Tinha porta, era tudo eles, era tipo assim, uma república. Uhum. Aí a Maestrine me levou pro quarto do Marconi, porque queria que eu cantasse a Bela para ele. Porque ela achava que eu tinha que ser a Bela. Uhum. Aí ela me levou, eu cantei ele, nossa, perfeito, timbre, tipo físico.
legal, fiquei, nossa, que legal, que bacana, se realmente for a Bela e a Fera o próximo, eu veio fazer teste, tal, tal. Aí, na época que foram rolar os testes, que foi mais ou menos um pouco depois que terminou o Cole Porter, saiu no jornal. E qualquer um podia, para você, se você quisesse fazer teste para Bela, você podia ir lá fazer teste também. Tava nesse nível, inclusive, tipo assim, a galera que foi fazer o teste tinha de tudo. Foi muito engraçado. Eu tenho um númerozinho que eu usei até hoje, número 300 e blá, não sei o quê. E o Marconi não estava mais no Teatro Abril, já ia ser um outro diretor musical. Eu nem sei, foi o Miguel Bremonte, mas eu nem sei se nessa época ele já estava lá. Talvez sim, não me lembro. Eu sei que eu fui muito, tipo, eu fui muito ávida, né? Porque eu queria de qualquer maneira. Eu escureci o cabelo, eu nunca tinha mexido. Eu sempre, tipo, ia mais pro louro, louro, louro. Eu nunca tinha escurecido meu cabelo. Eu fui meter uma tinta preta, que eu falei, eu vou ajudar a imaginação deles. Aí botei um vestido todo assim, à la Bela. E uma das coisas que eu aprendi nos Estados Unidos é de quando você vai fazer o teste para o personagem, você não canta a música da personagem. Porque você quer deixar eles querendo ouvir a música da personagem no callback. Você quer conseguir o callback. Mas eu tava tão sangue nos olhos que eu falei, eu vou cantar o Home. E eu entrei e eu beltei, eu tava tão nervosa. Eu cantei a primeira parte, eles pediram para eu ajoelhar para cantar a primeira parte da música, e quando a música ficasse, tipo, porreta, assim, era para eu ficar de pé. Aí eu comecei. Is this home? Vou aproveitar e mostrar uma foto da Chiara. Ai, meu Deus. Olha, Baby Chiara. Baby Kiki. Você se ajoelhou, começou a cantar? Comecei a cantar, aí na hora do What I get to return, tipo, beltão. Nossa, mas eu mandei um beltão, tipo assim, beltão nervoso. É tipo assim, ou eu empurro essa... ou não vai sair, porque eu tava muito nervosa. Aí foi muito engraçado, porque tinham umas 3 pessoas que estavam na banca, que estavam, acho que, olhando minha foto, meu currículo, elas fizeram assim. A menina canta. Aí eu falei, ok, peguei a atenção deles. Aí eu cantei e terminei a canção. A Moira, que era a nossa diretora assistente, que participou desse primeiro teste, falou assim, muito bem, pode ficar calma, a gente vai te chamar para um callback, tipo, ela já... Aí eu, ok. Imagina, 23 aninhos, gente. 23 aninhos. Acho que tinha 22, inclusive, na época do teste. Porque uma coisa muito curiosa aconteceu durante o teste da Bela e a Fera, coisa que eu nunca mais passei. A gente fez, quem participou, né, do primeiro teste participou. O callback foi 3, 4 meses depois. O primeiro callback. Aí, depois que a gente passava nele, esperava mais 3, 4 meses. Ou seja, estresse. Era uma surpresa quando vinha uma resposta. Você não estava nem esperando. Não, a gente já sabia que ia rolar um callback. Eles davam a resposta não poucos dias depois. Mas aí era o jogo da espera. Tá, uma espera para o próximo teste. Unhas, cabelos, assim. Estresse. A gente quer saber logo, entendeu? A gente gosta muito do que faz e a gente quer muito fazer o que a gente faz, né? Então, eu queria isso tanto, né? Então, eu passei por 3, 4 fases. Aí, na última, eu já fiz cena com Saulo. Eu acho que eu só fiz cena com ele. E aí eu tinha uma outra amiga, a Camila Capucci, que também estava fazendo teste, também estava para Bela. E aí eu estava ficando hospedada com o meu amigo Gustavo. Ih, gente, tô toda esclerosada, acho que é Gustavo. Que fazia o Lenis. E o teste estava sendo do lado do edifício do Passalacqua. Aí a Camilinha, que tinha ficado no teste, eu tinha feito. Aí eles me mandaram embora, falaram muito obrigada. Eu falei, putz, não acredito, não passei. Aí fui embora. Aí a Camilinha veio, bateu na porta do flat, lá eu abri, aí ela, eu acho que você passou. Eu falei, como assim?
Falou, porque tava ela e mais uma atriz para Bela. Aí ela falou assim, porque eles enfileiraram a gente com mais um monte de outras pessoas, vendo se iam combinar como se fosse um ensemble, e você não tava lá. Aí poucos dias depois me ligaram falando que eu passei, eu quase caí para trás, né? Imagina. E naquela época eu também tinha passado para fazer o Godspell. Eu ia fazer a Maria Madalena no Godspell. E Eu gosto aí, do Miguel do Falabella, que Miguel. dirigiu. Aí eu liguei pro Miguel e falei, Miguel, o que que eu faço? Tipo, cara, me chamaram pra fazer a Bela na Bela e a Fera. Ele, não, você tem que fazer a Bela na Bela e a Fera. Ele foi super fofo. E aí foi isso. E the rest is history. Com certeza, mas é até interessante, porque eu também peguei aqui, tem uma. Calma aí. Tem uma citação do Joey Roth, do Robert Joss Roth, que era o diretor da peça, do lado dos Estados Unidos e também daqui, Sim. O que ele diretor ficou bastante. original. Isso, que veio para cá, que disse que ficou bastante surpreso quando chegou aqui para fazer a escolha, né, do cast, pois o Brasil naquela época não tinha tradição na produção de musicais. Foi incrível, Uhum. fiquei chocado no bom sentido, não sei onde eles aprenderam isso, mas o nível das pessoas que eu testei são da Broadway para cima, eu não poderia estar mais feliz. Que vem Que a ser aquilo que a gente legal. conversou, né, sobre a importância de agora poder fazer, né, um curso completo, né? É, fazer uma escola mesmo, né, de teatro musical para Aham. você se preparar, né? Já que você tem tantos, né, profissionais agora e tem tantos professores, tantas oportunidades, né, que Uhum. e agora a gente tem já uma tradição, né? Depois já de É, quase 20 anos. a gente, né, tá lentamente engatinhando ainda, né, criando uma tradição. Mas é muito bacana que agora você não precisa mais ir para fora para estudar, né? Você pode estudar aqui. Claro que você tem que saber aonde estudar, com quem estudar. Assim como qualquer outro lugar do mundo, você tem que saber, que eu falo, separar o joio do trigo e saber aonde que você, com quem que você está aprendendo, né? E o que você está aprendendo, de que maneira você está aprendendo, né? Isso é muito importante também, Com certeza. porque, né, um aprendizado para você se tornar um artista completo também tem o lado psicológico. Eu já vi muitos colegas meus que foram fazer seu primeiro protagonista e não souberam lidar mentalmente com isso, sabe? Uhum. Então, ser cabeça de companhia é uma coisa que vai muito além do que você simplesmente o que você mostra no palco. Tem o que tem por trás, o backstage, você ser um exemplo para o resto do seu elenco. Enfim, muitas coisas acarretam em ser um bom profissional, não é só o que tem em cena. Então, isso vem muito de quem está te ensinando também, sabe? O que de quem te Estou formou, entrando né? em coisas meio profundas, né? Sim, mas eu gosto disso. Vou aproveitar até uma pergunta do Estevão Souza, que diz que lá em 2002 você achava que o mercado de musicais se tornaria tão popular como é hoje? Eu acho que sim. Eu tinha fé no nosso taco. Eu acho que teatro musical é uma arte muito completa. E eu acho. Eu te amo, obrigada. Meu amorzinho veio me trazer água, que eu tô seca. Obrigada, amor. Minha água acabou. Eu acho que o teatro musical é uma expressão artística que nos eleva e nos faz sair do nosso cotidiano, sair da nossa realidade com uma facilidade muito grande por conta da música também. Eu Uhum. sempre uso isso como um exemplo, né? O que seria aquela cena do Titanic sem a música tocando no fundo, entendeu? Então a música é uma coisa que transporta o nosso espírito, transporta a nossa alma e nos faz mergulhar de cabeça naquela história, sabe? E naquele sentimento. Nos ajuda a compartilhar e identificar com o personagem que está cantando e contando aquela história. Então, eu acho que o musical sempre terá o poder de emocionar pessoas que achavam teatro uma besteira e vão
arrastados a assistir o seu primeiro musical. Se ele for bem feito, bem Sim. dirigido, bem conduzido, porque não é Porque qualquer musical que faz só isso também. não é só uma junção de efeito especial. Você precisa ter uma história boa, com bons atores, aí sim os efeitos especiais, aí sim o figurino Você... vai acrescentar e vai elevar a experiência. Exatamente. Mas se você não tem um bom material e um bom elenco, a chance de dar errado é enorme. Ó, Não adianta botar lustre caindo, barco na, andando, não adianta. e vem cá, e como é que era, que eu tô aqui com o celular, aí eu vou mostrando. E era muito pesado trabalhar com, deixa eu pôr aqui, muito pesado trabalhar com esse vestido, pesava, dificultava a atuação. Era literalmente pesado trabalhar com esse vestido. Esse vestido, gente, pesava 20 quilos, tá? Essa saia é plissada. Para quem não sabe o que quer dizer plissado, é o seguinte, é um tecido, vamos supor que da minha cintura até o meu pé é esse tanto aqui, tá? É a saia da Bela. O tecido poderia chegar até aqui, só que ele era... Você pode ver, ele era tipo drapeadinho, entendeu? Então, dava para tipo, sei lá, 3 alturas minhas ali, só que era tudo juntado, um cetim muito grosso. Então, aquela saia pesava 20 quilos. E o vestido era tipo meio que um tomara que caia, que vinha pelo ombro. Até ajustar o comprimento daquela saia para poder dançar a valsa, até ajustar o tanto de peso que ia ficar apoiado na minha cintura e não no meu braço, porque eu tinha que, né, ficar, né, eu não podia ficar com o peso no meu braço dançando, segurando no saulo alto daquele jeito. Enfim, foi uma mão. A primeira vez que eu ensaiei com o vestido, porque eu estava ensaiando só com uma nágua levinha, o Saulo me girou e eu fui que nem um peão, entendeu? Tipo, eu não sabia parar. Eu não tinha noção do que estava acontecendo com aquele peso. Porque você tem que achar o seu centro de gravidade até mesmo para você conseguir parar, né? Que senão você, no meio da atuação, você pode cair, você desequilibra e cai. Os vídeos que tem da Bela Fera, que são ainda da pré-estreia, você pode ver que eu ainda estou lutando com o vestido. E aí, ó, deixa eu. Que é interessante também, que eu peguei, que eu estou tentando até fazer perguntas diferentes daquilo que você Adorei, já ó. falou. O Cocadinha falou, academia pra quê, não é mesmo? 20 quilos de vestido? Exatamente. Não precisa, né? Mas, ó, energia e poesia colocou. Porque isso é até interessante, porque agora você pega a sua opinião de mãe, né, e de mulher. Kiara, falando por você e pela personagem, né, da Bela, como é que você acredita que a cultura e o conhecimento podem ajudar a empoderar as mulheres e as pessoas no geral? Porque, para o pessoal que não sabe, né, eu fiz uma pesquisa, mas a Bela é a primeira princesa que não é salva pelo príncipe, né? Uhum. Ela não é salva. Ela que salva o príncipe, ela que salva a fera, para ele ser transformado em príncipe, e não o inverso, como foi com Branca de Neve, como Cinderela. Então, como é que você vê isso daí na posição da mulher, né? Que o empoderamento. Eu acho que cada vez mais, né, a Disney está galgando, né, essa escada do feminismo, tanto que no Frozen a Elsa tem qual príncipe, né? Então, deixando claro que a mulher não precisa de um homem para ser completa, né? Enfim. Eu acho que a Bela já quebrava muitas estruturas, né, das princesas Disney antigas, que a gente não via sequer lendo um livro, né? A gente não sabe se a Cinderela sabe ler, a gente não sabe se a Branca de Neve, se ela sabe ler, a gente sabe que elas provavelmente sabem fazer ponto de cruz, né? Lavar uma casa, arear uma panela, né? Então, o fato da Bela já ter essa coisa com livros, com o mundo encantado, de ser uma menina que se importa muito mais com o interior do que com o exterior. Tanto que na história original, não sei por que eles tiraram isso no desenho, né? Ela tem 2 irmãs. Ah, que lindo. Você e o Daniel, né? E você Aham. segurando o livro lá como personagem.
Gente, ele é o Gaston, né? Não tem esse elenco. Olha que eu já participei de Você estava muito falando elenco que maravilhoso, mas esse elenco o foi primeiro. escolhido a dedo. É impressionante como cada ator era tão perfeito no seu personagem. Assim, é bizarro, é muito. É typecasting de A a Z. Mas desculpa, você estava falando que não sabe por que que tiraram as duas irmãs Por que dela que no, tiraram as do irmãs, livro né? Na original, história né? original, ela tem duas irmãs e o pai, quando sai nessas viagens longas, as irmãs queriam, eu quero vestidos, eu quero perfumes, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí ele falava, Bela, que era a caçula favorita, o que que você quer? A Bela era tão tranquilona, né? Que ela só para falar pro pai, para ele trazer uma coisa, falou, me traz uma rosa. E foi pegando essa rosa nesse jardim desse palácio que a fera prende ele, né? Então, é muito bacana que essa personagem não tá ligada no lado social, ela não tá ligada, né, no que de ser igual às outras, de querer se encaixar. Ela quer saber dos interesses dela, que são ler os livros e ver essas histórias e descobrir esses romances, esses personagens e os mundos diferentes que ela pode descobrir em cada livro, né? Então, o conhecimento, que era uma coisa que antigamente a mulher era proibida de ler. Então, isso é uma coisa muito forte nessa história, né? E é muito bacana quando ela tem o ato nem um pouco egoísta de De lugar. de se trocar pelo pai na hora de ser aprisionada pela fera, né? E depois ainda tem a cena que ela foge, né? Que ela sai para explorar, ela encontra a Rosa e a fera pega ela, né? Naquela cena, puxa a manga dela, rasga a manga dela, ela fala, não importa minha palavra, não vou mais ficar aqui um minuto e vaza, né? E aí, saindo do castelo, à noite, naquela neve, ela é atacada por Os lobos. lobos, a fera vem e salva a vida dela, e depois é atacado também pelos lobos e acaba caído, e o lado humano dela grita e ela vai, pega a fera, leva lá pra dentro, cura Mas, as feridas dele. até o que eu li, né? Que digamos assim, tem esse lado altruísta dela, né? Porque no conto Uhum. original que ela cuida da casa, né? Enquanto as irmãs não fazem nada, ela cuida do pai, né? Ela se predispõe a trocar de lugar com o pai e ainda ela se predispõe a voltar para aquela pessoa que aprisionou ela, né? Ela volta por causa do lado interior que ela tem, né? Tanto que, Uhum. pelo que eu sei, ela não tem até nome, né? Bela é só uma característica física dela, né? Uhum. Mas, bom, ele a salva, né, dos lobos, e aí se deixa também, né, machucar no meio disso tudo, e ela não consegue largar ele ali depois disso, né? Então leva ele para dentro, cura as feridas dele, e aí é que ela começa a ver um pouquinho de humanidade nele. E Vê começa a o se sentir interior, mais à né? vontade, né? E começa a se sentir um pouco à vontade com ele. E é aí que o romance, né, o interesse dos dois se desenrola. É uma história muito linda e muito bem amarrada, né? Com Diferente do certeza. Fantasma, que foi um musical escrito propositalmente cheio de arestas, Uhum. A Bela e a Fera é muito bem alinhavado, ele tanto musicalmente quanto a história, né? O desenrolar, ele é A dinâmico construção e de personagem. orgânico, sabe? É lindo, é lindo, é lindo. A Bela e a Fera tem um lugar Ah, especial. vou só aproveitar e fazer duas perguntas. Tem a Paty Sebertoso, tudo bem que fala de outro musical, mas qual papel você vai interpretar no musical da Casa das Sete Mulheres, que você e o Lázaro estão fazendo? E Se ainda não você posso pode falar. contar. Não. Ainda não, então, Paty, você espera Aguarde, mais um aguarde. pouco e em breve ela conta. Deixa eu ver, tem aqui o Renan Augusto fala: Você acha que o Brasil desacelerou o ritmo de musicais em cartaz? Lembro que em 2012, 2011, ver todas as grandes atrizes em cartaz com grandes musicais e antes da Covid sentiu uma redução. Eu acho que
não foi tão grande, pelo que eu percebo, né? Eu acho que não De foi tão 2012 para grande. 2020. É que nessa época, se eu não me engano, tinha um pessoal tentando produzir teatro musical que não tinha que estar produzindo teatro musical. Então rola aquela seleção natural que a gente fala, entendeu? Sim. Então eu acho que quantidade não é qualidade. Eu acho que é melhor a gente ter menos produções e coisas de qualidade. De produtores que realmente amam aquilo e não querem fazer só pela grana. Coisas assim, entendeu? Eu acho que o teatro musical é uma arte que tem que ter muito bem equilibrado o lado artístico com o lado financeiro, business, entendeu? Se um tiver maior que o outro, vai dar ruim, sabe? E é até interessante, né, isso, porque antigamente, né, você tinha as peças, vou falar da Bela e a Fera, que foi em 2002. Ficou um ano e meio em cartaz. Agora, se faz Uhum. sucesso, fica 3, 4 meses, já é o grande sucesso da temporada, né? Eu conversando com o pessoal que fez teatro na década de 80, eles apresentavam de terça a domingo com 2 sessões durante a semana. Agora você apresenta de quinta a domingo com 4, 5 sessões e olhe lá já, né? Então, às vezes você tem que se preocupar e não simplesmente fazer, mas ver aquilo que você está fazendo, né? Para sair um resultado bom, né? Eu acho que também hoje em dia os teatros de onde a gente apresenta teatro musical costumam ser teatros com muitos assentos. Então a gente já abrange uma quantidade muito grande de público por espetáculo, né? Então também esses espetáculos que rolavam nessa época eram teatros de quê? 300 lugares, sabe? Então é uma realidade muito diferente, né? Com É um certeza. ingresso que é caro, porque é uma produção que é cara. Então entram aí vários fatores também, né? São É. espetáculos muito longos, de longa duração, com um intervalo, onde envolve geralmente uma cantina com comida, com pipoca, com não sei o quê. Enfim, é uma estrutura, né? Uma realidade muito diferente do que na década de 70, 80, né? E é algo que eu penso também, naquela época, né, no começo de 2000, na década de 90, vocês não competiam com serviço de streaming, vocês não competiam com a internet, vocês não competiam, né, com tantas essas coisas. Então vocês tinham mais possibilidade de ficar mais tempo, porque era uma das poucas formas de lazer que você tinha, diferenciadas da televisão, né? Uhum. E mesmo a televisão não tinha Netflix, não tinha, Sim. Você não tinha sempre tinha, também. não tinha nem TV a cabo, né? Então era uma Então, realidade muito diferente, né? com certeza. E aí dava até para você ficar você ficar mais tempo, né? No caso dos bons musicais, dos bons espetáculos. Uhum. Gabs Brandows, né, fez a pergunta de US$ 1 milhão que todo mundo pergunta. Você fez audição para Ariel, entendeu? Você Peraí. fez audição No para Pequena musical. Sereia? No É. musical. Porque eu já confundo com a dublagem, já não sei mais nada. Ah, tá. Não, eu não fiz teste pro musical. E vem cá, deixa eu só perguntar uma coisa. Você acha que para ator ah, tem. Vou até pegar com algo que você falou quando você estava no tempo lá da faculdade, nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Você acha que para ator tem essa coisa de idade? Você, personagem, é tão assim necessário pegar uma pessoa de 20 anos, não pode pegar uma de 30, não pode pegar uma de 40? Tem Não, esse. Né? não. Porque. Tanto que, na época que eu fazia lá teste atrás de teste, eu tinha 19, 20. Você, isso. Grease, que são. Alô? Ficou sem som. Para mim, ficou sem som. Voltou? Voltou. Voltou? Você disse que na época Tá. que você fazia teste era 19, 20 anos. Eu cheguei a fazer teste para uma montagem de Grease, onde eu tecnicamente estaria com a idade certa, porém eu parecia mais nova do que eu era, e a maioria do elenco que já tinha sido escalado tinha em torno de 35 anos. E eu não Que fazia passei. papel de adolescente. E eu não passei porque eu estava na idade certa, entendeu? Então, é muito mais a sua aparência do que o que está no teu RG. Porque quem Sim. está entrando no teatro para assistir quer saber o que eles estão vendo, não o que está no RG do ator.
né? Com certeza. Então, eu acho que é uma coisa muito mais de caracterização, de o temperamento que você vai ter em cena. Por exemplo, eu não consigo me imaginar agora, Kiara de agora, fazendo a Bela. Vai ficar muito estranho, porque eu já tô num lugar, não que com a característica e a Maria Chiquinha certa de longe eu não vá aparecer, mas é porque o meu temperamento, o meu olhar, o meu peso enquanto atriz já é de uma mulher, não é mais de uma menina, entendeu? Com Então, certeza. não cola mais, eu ia ficar até com vergonha. Me Ó, chamasse para fazer a Bela, eu ia falar, melhor não. é- é a- ó, Murilo 86317, sim, Murilo. A Chiara foi a dona do Mamma Mia, que teve em cartaz também no Teatro Abril, atual Teatro Renault, que também fez um papel de uma, digamos assim, de uma pessoa muito mais velha do que a idade que Eu tô com a você idade tem, mas certa agora. você fazia o papel de mãe muito bem, né? Eu tô com. Agora que tem que me chamar para fazer a dona. Agora eu tô tipo assim. Mas na época eu tava com E o 30 Lázaro anos. podia ser Eu um dos até maridos. E o falo, Lázaro podia ser o um dos Lázaro. maridos. O Lázaro podia fazer. Eu acho que o Lázaro tinha que ser o. Ai, o Harry. Ele ia fazer tão bem, o Harry. E deixa eu perguntar uma coisa, porque você tinha feito outros espetáculos, né, que você até falou, mas esse foi o primeiro grande musical. Qual que foi o papel que a Bela e a Fera teve, né, já que a gente está falando sobre isso, já que essa semana inteira a gente vai conversar com seus colegas que trabalharam nessas produções de 2002 e 2009. O que a Bela e a Fera trouxe para você na sua vida pessoal, na sua carreira, na Não. sua formação? Bom, a Bela e a Fera me trouxe para São Paulo. Então, isso é uma coisa muito marcante para mim, porque cá estou, né, ainda. Então, isso foi uma grande mudança na minha vida, né? Eu vim, né, morar sozinha em São Paulo. Foi minha primeira grande produção, foi meu primeiro papel título, foi meu primeiro musical da Disney, foi meu primeiro muita coisa, entendeu? Então, e eu também, para quem não sabe, eu sou aquariana, então aqueles cenários mexendo, toda aquela tecnologia também, eu fiquei loucona naquilo, eu ficava tipo, eu ficava maravilhada. E a gente foi dirigida aqui pelo diretor e coreógrafo originais, eram os caras que, tipo, vieram com a ideia do Lumière ser um negócio assim, dos pratos virarem cartola, sabe? Foram os caras que criaram tudo aquilo. Então, a gente teve uma mão de ouro em cima da gente, né? É muito diferente você trabalhar com um diretor associado e você trabalhar com o diretor original. É muito diferente. E a equipe da Disney, aquela equipe pelo menos, a segunda eu não fiz, eu não posso falar, mas aquela equipe era muito coração, sabe? Nós íamos para jantares juntos, a gente se amalgamou, a gente se misturou durante a época dos ensaios, sabe? Então eles se importavam muito conosco, pessoa também, não era uma coisa só profissional, eu aqui, você ali, entendeu? Como muitos que já vieram nos dirigir também. Então, a Bela Fera tem um lugar muito importante na minha vida e no meu coração por conta de várias coisas. E um elenco extraordinário de pessoas que ficaram para a vida, sabe? O Saulo, o Daniel, a Andresa, o Beth Marcos Marden, Kimura. o Tumura, o Joba, a Keilinha, o Cláudio Cury. Então, assim, todo mundo, a galera tipo do ensemble, amigos até hoje muito, muito fortes. Então, foi muito especial. Foi uma temporada, assim, abençoada. Passamos por muitas coisas em cena, muito plano A, plano B, plano C, muito castelo que não mexia, muito cenário que não girava na hora certa, fera que não Muita transformava. gente que não transformava. Passamos, O Saulo vai contar isso passamos, amanhã, quando ele ficou de ponta cabeça, né, sem se transformar. Era metade fera, metade príncipe, né? olha, a gente passou por tudo juntos. E foi absolutamente inesquecível.
teve eu, tipo, caindo no meio do agradecimento também. Olha, teve um tudo. Eu nunca caí tanto em cena num espetáculo quanto na Bela Fera. Eu e o Chão tínhamos uma ligação especial. Com certeza. Olha, a gente está acabando, queria de novo agradecer. Antes de eu deixar você se despedir, pessoal, só vou relembrar. Amanhã a gente tem às 8 da noite entrevista com Saulo Vasconcelos, que fez a Fera. Na quarta-feira conseguimos falar com Guilherme Lobo, que fez o Chip. A Chicrinha vai falar conosco às 5 da tarde, horário daqui, porque ele está lá em Londres. São 5, 17, 21 horas, 9 horas da noite lá. Na quarta-feira, às 19 horas, Jonathan Joba, que foi o Dindom nas duas montagens. Aí depois a gente fala, na própria quarta-feira, às 21 horas, falar sobre o inconsciente coletivo e a influência nos contos de fada, que aí a gente vai abordar um pouco mais desse assunto, entre outras conversas que a gente tem até sexta-feira. São 9 atores, 9 pessoas que vão passar aqui para falar com vocês sobre essa montagem da Bela e a Fera, que foi em 2002, a primeira montagem, que a Chiara participou, e a de 2009. Chiara, de novo, muito obrigado. Você sabe o carinho que eu tenho por você, pelo Lázaro, e agora um beijo na pequenina, na Luna, e muito obrigado por ter aceito, e deixo para você se despedir agora. Obrigada pelo convite, obrigada ao pessoal que está aqui acompanhando com a gente. Eu amo falar de teatro musical e eu amo falar da Bela e a Fera, que para mim foi uma grande virada na minha vida e na minha carreira. Tenho muitas saudades dessa época. Meu amorzinho entrou. Oi, meu amor, te amo. Oi, Mary, tudo bem? E obrigada, e sempre que quiser me chamar para falar de qualquer um dos trabalhos, vai ser um prazer enorme. Olha o Floriano! Floriano vai estar conversando conosco na quinta-feira. Lindo! Que saudade, Flor. Então, pessoal, Flor, eu tenho uma história. Você pede para o Flor contar uma história sobre o Be Our Guest, que agora está acabando o meu, eu não vou poder contar. Floriano, fica já se lembra, eu vou fazer aqui minha anotação para você contar na quinta-feira, quando a gente for conversar com você às 7 da noite. Então, pessoal, agradeço, a live vai estar salva, provavelmente amanhã já deve estar lá no nosso canal do YouTube, e amanhã às 8 da noite, Saulo Vasconcelos conversa conosco sobre também a Bela e a Fera, onde ele fez a Fera. Chiara, um beijo grande, boa semana. E fiquem com Deus. Beijo, gente. Muitos beijos, muitos beijos. Tchau.